A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça de Jesus encha a sua casa hoje e traga refrigério para a sua alma. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e nós estamos juntos para mais um momento precioso na presença do Pai. É um privilégio saber que o Senhor cuida de nós em cada detalhe. Deus tem um propósito na sua vida. Ele nunca desiste de trabalhar no seu coração. Hoje nós vamos focar a nossa atenção naquilo que realmente importa. Vamos colocar os nossos olhos no amor de Deus e na vontade que Ele tem para o nosso futuro. Antes, rapidamente, eu te convido a dar o like no vídeo. Deixa o seu joinha aqui. O seu like é muito importante, porque nós conseguimos alcançar muitas vidas através dele. Eu também te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum momento devocional que nós postamos aqui todos os dias. Escreva nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa palavra nós vamos orar pela sua vida. Em Salmos 27, no versículo 4, está escrito: "Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo." Irmãos, essa palavra nos mostra qual deve ser a nossa prioridade aqui na terra. O salmista não pediu riquezas, ele não pediu fama, ele pediu apenas uma coisa: ele queria a presença de Deus, acima de qualquer conquista. Ele sabia que estar perto do Pai era o maior tesouro de todos. Quem escreveu esse texto aqui foi o rei Davi. Davi é um exemplo de um homem que amava a presença do Senhor. Desde a época em que ele era um jovem pastor de ovelhas, ele já conversava com Deus. Ele tocava sua harpa nos campos e adorava ao Senhor com muita simplicidade. Davi conhecia a voz do seu Criador. Ele entendia que a sua força não vinha da sua capacidade, do seu talento. A força dele vinha da intimidade com o Pai. E foi essa intimidade que o levou a vencer gigantes e a se tornar rei de Israel. Mas a vida de Davi também nos ensina uma lição dura. A história mostra que, em certo momento, ele perdeu o foco. Mesmo conhecendo Deus de perto, ele cedeu à fraqueza, à tentação da sua carne. Davi deixou a presença do Senhor de lado por um instante de descuido. Ele olhou para onde não deveria ter olhado. Ele cedeu à tentação e cometeu pecados muito graves diante de Deus. Aquele homem que antes buscava a Deus todos os dias, em um momento se viu longe da comunhão com o Pai. E é interessante que ele tentou resolver as coisas do seu jeito falho. E o resultado dessa escolha foi a dor, o desespero, a angústia. O afastamento de Deus trouxe consequências terríveis para Davi. É isso que eu quero dizer para você. A paz que ele sentia foi substituída por uma angústia profunda. A alegria da salvação desapareceu do peito dele. Os ossos dele envelheceram por causa do silêncio sobre o seu pecado. Davi experimentou a amargura de viver longe da presença que ele tanto amava. Ele percebeu da pior maneira que a vida sem Deus perde o sentido e a direção. A comunhão foi quebrada, a alma dele ficou doente. Ele perdeu a luz que guiava os seus passos de forma segura no caminho do Senhor. Só que a história de Davi não termina no fracasso. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a parte mais bonita da trajetória dele. Quando ele foi confrontado com o seu erro, ele não deu desculpas vazias. Ele não tentou culpar outras pessoas. Davi se humilhou profundamente. Diante de Deus, ele reconheceu a sua falha com sinceridade. Ele caiu de joelhos diante do Senhor
e abriu o coração sem reservas. Ele chorou e pediu perdão com verdade na sua alma. Davi buscou a restauração da sua amizade com Deus. Ele entendeu que o Senhor era a sua única esperança. E o Pai, rico em misericórdia, o perdoou. Muitas vezes, irmãos, nós somos exatamente como Davi. Nós começamos bem a nossa caminhada com Jesus, animados, alegres, dispostos, sentimos a alegria da salvação logo nos primeiros passos. Nós oramos com fervor todas as manhãs, lemos a palavra com fome de aprender. Nós sentimos o cuidado de Deus em cada pequeno detalhe dos nossos dias. A presença do Senhor é a nossa maior alegria. Nós cantamos louvores com o coração cheio de gratidão, não é verdade? Só que o tempo vai passando e as coisas começam a mudar de forma sutil nas nossas atitudes. O afastamento de Deus quase nunca acontece de uma forma brusca, de repente. É um processo lento, um processo silencioso. Nós deixamos de orar hoje porque estamos cansados. Amanhã não lemos a Bíblia porque o nosso dia foi muito corrido. Depois de amanhã, nós trocamos o tempo com Deus por uma distração qualquer. E quando nós percebemos, a nossa vida espiritual acabou esfriando por completo. Nós entramos em um estado de frieza perigoso. As tentações ganham força na nossa mente. As fraquezas humanas tomam conta das nossas escolhas. E aí nós começamos a ceder em pequenas coisas, em pequenas escolhas. E de repente nós cometemos erros que nunca imaginamos que iríamos cometer. Estar longe da presença de Deus é um lugar muito escuro, sabe? Nós perdemos a paz que excede o nosso entendimento. Um vazio enorme se instala dentro do nosso peito. Nós tentamos preencher esse vazio com coisas do mundo. Nós buscamos preenchimento no trabalho, no dinheiro, nos relacionamentos, mas nada disso funciona. A alma fica cansada dessa luta diária. O coração fica pesado e triste. A direção que antes era clara se transforma em confusão. Nós tomamos decisões erradas porque perdemos o discernimento que vem do alto. Nós agimos por impulso. É exatamente isso que acontece quando nós perdemos a comunhão com o Senhor. E é nesse momento de queda que o inimigo aproveita e trabalha na nossa mente com mentiras. Ele lança um peso terrível sobre as nossas costas. É o peso esmagador da culpa. A culpa é uma voz constante que fica dizendo que não tem mais jeito para você. Ela fica repetindo isso. A culpa sussurra que você foi longe demais dessa vez. Ela diz que os seus erros são grandes demais para serem perdoados por Deus. Sabe, irmãos, muitos de nós sentimos vergonha de voltar para os braços de Deus. Nós pensamos na forma severa como o Senhor vai nos receber. E aí o medo nos paralisa por inteiro. Mas presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Essa culpa destrutiva, ela não vem de Deus. O Senhor não trabalha com a culpa que esmaga a esperança e que paralisa a caminhada. O que Deus faz nascer dentro de nós é o arrependimento sincero. E o arrependimento é diferente, ele é transformador. Ele dói na alma, mas ele traz vida nova. Ele nos move na direção do Pai. O medo que você sente de ser rejeitado por Deus é apenas uma ilusão. A verdade espiritual é diferente dessa imagem punitiva que o inimigo tenta colocar na sua cabeça. Mas a verdade é que ficar na presença de Deus exige um esforço contínuo todos os dias. Exige dedicação de tempo e energia. Nós precisamos criar uma rotina de disciplina espiritual sadia. A intimidade com o Senhor não cai do céu por acaso. Ela é construída dia após dia com constância.
É necessário separar um tempo real para falar com Deus, através da oração. É preciso meditar na palavra dele com calma e atenção. A leitura da Bíblia renova nossa mente e transforma a nossa vida. Você precisa ter um tempo devocional todos os dias com o Pai. E é justamente para isso que esse canal aqui existe. É exatamente isso que você está fazendo agora. Nós estamos buscando a Deus e estamos ouvindo a voz dele falar conosco. Se você busca algo que te ajude diariamente no seu relacionamento com Deus, eu te convido a conhecer o livro digital Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Você pode adquirir agora mesmo clicando no link que vai estar no comentário fixado, por apenas R$ 9,90. E você recebe na hora, no seu e-mail, 365 mensagens para você ter aí no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Sabe, irmãos, quando nós decidimos buscar a Deus todos os dias com essa fidelidade, a nossa vida ganha um novo rumo. A presença do Senhor nos protege dos ataques invisíveis do inimigo. Ela nos dá clareza no meio da confusão do mundo moderno. Ela nos entrega a paz que as pessoas ao redor não conseguem explicar. Com Deus ao nosso lado, nós conseguimos tomar decisões com sabedoria, com equilíbrio. Nós alinhamos as nossas atitudes diárias com a vontade do Pai. E a vontade dele, segundo a palavra, é boa, perfeita e agradável. Nós passamos a viver a plenitude de vida que ele planejou para nós. Hoje, Deus está te dando uma nova oportunidade valiosa. Ele está te entregando. É o momento exato de renovar o seu compromisso de fé. Se você está se sentindo longe e perdido, volte agora mesmo. O Senhor está ao seu lado. Ele está te esperando de braços abertos. Ele te acolhe sem fazer perguntas acusatórias. A graça dele é mais do que suficiente para curar todas as suas feridas abertas. Nesse momento eu quero orar por você. Eu convido você a orar junto comigo. Vamos apresentar a Deus as nossas petições, a nossa gratidão, os nossos anseios. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos aproximamos de Ti nesse momento, ó Deus, com o nosso coração cheio de alegria, de gratidão, de respeito e de temor. Te agradecemos pela Tua bendita palavra. A Tua palavra sempre traz vida nova aos corações cansados. Ela nos acorda do nosso sono espiritual. Ela nos direciona de volta para o Teu caminho seguro. Pai, nós reconhecemos que somos muito fracos diante das tentações. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nós confessamos a Ti os nossos erros, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Perdoa cada erro que cometemos. Nós sabemos que o pecado nos afasta da Tua presença. Ó Deus, mas cremos que Tu és um Deus de bondade e de amor. Muitas vezes nós sentimos um vazio enorme e um cansaço profundo na alma. E isso acontece porque nós tentamos caminhar sozinhos, usando a nossa própria força falha. Mas hoje nós tomamos a decisão firme de voltar para Ti. Nós voltamos para o lugar seguro de onde nunca deveríamos ter saído. Voltamos para a Tua presença acolhedora. Senhor, nós colocamos a nossa vida e o nosso futuro em Tuas mãos. Depositamos a nossa confiança apenas em Ti. Nos levanta com graça todas as vezes em que tropeçarmos. Nos cura e nos restaura para a Tua glória. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse meu irmão e dessa minha irmã que estão ouvindo essa mensagem agora. O Senhor conhece as dores ocultas que eles carregam no peito. O Senhor sabe os medos que paralisam o coração e a mente deles. Vá, Senhor, ao encontro dessa pessoa que está precisando da Tua presença. Usa a Tua misericórdia infinita para transformar essa realidade triste e amargurada dela. Trabalha de forma sobrenatural na família dessa pessoa agora.
Restaura essa casa, restaura esses relacionamentos. Derrama a tua paz verdadeira para que esse ambiente conturbado seja totalmente transformado. Que toda culpa mentirosa, que todo medo desapareçam agora. É no nome de Jesus que nós oramos e por isso te agradecemos. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, tome uma atitude de fé e de coragem agora mesmo. Se você deseja viver perto de Deus todos os dias da sua caminhada, vá até os comentários aqui embaixo e escreva a seguinte afirmação: eu ficarei na presença de Deus. Amém? Declare isso. Eu ficarei na presença de Deus. Faça dessa frase a sua declaração de vitória para hoje. Fique firme com o Senhor e Ele cuidará de você. Compartilhe essa palavra de fé e esperança com os seus contatos. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus hoje para mudar a vida de alguém. Que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor proteja a sua família, que o Senhor guarde os seus passos. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui amanhã para mais um Minuto com Deus. Que a sua ansiedade se prostre neste momento diante do Príncipe da Paz, diante daquele que tem poder para acalmar tempestades, diante daquele que disse: não ande ansioso. Hoje, a tempestade que está dentro de você vai se acalmar. Em nome de Jesus. A ansiedade que rouba o seu sono vai se curvar diante da palavra de Deus. Você vai ouvir o que Jesus tem a dizer sobre a sua preocupação. E quando Jesus fala, não há quem não obedeça. Em Mateus 6, no verso 25, Jesus disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Não ande ansioso. Isso é uma ordem, não é uma sugestão, nem um conselho, é uma ordem de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu faço uma oração por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E se você está ansioso hoje, escreva nos comentários assim: Deus está no controle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu uma noite de sono preocupado se o sol vai nascer amanhã? Provavelmente não. Você dorme e acorda com a convicção de que ele vai nascer. Mas com coisas pequenas diante de Deus, você perde o sono. Você se preocupa com dinheiro, com trabalho, com o que vão pensar de você, se preocupa com o futuro, com aquilo que você não consegue controlar. E Jesus pergunta em Mateus capítulo 6, verso 27, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um único dia à sua vida? Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando que a ansiedade não produz solução. Ela só consome a sua energia. Se você ficar preocupado com o diagnóstico que vai chegar na semana que vem, isso vai mudar o resultado dele? Não. Se você passar noites em claro por causa da situação financeira, isso vai se resolver automaticamente? Também não. Se você se angustiar com o futuro do país, isso muda o amanhã? É claro que não. Então, por que gastar tanta força tentando controlar o que está fora do seu alcance? O maior desperdício de energia é se preocupar com aquilo que você não pode controlar. Porque o que não está no seu controle já está no controle de Deus. E Jesus continua em Mateus, no capítulo 6, verso 26. Ele diz assim: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Você já viu uma notícia dizendo que os pássaros morreram de fome porque ficaram ansiosos? Não. Deus sustenta a criação todos os dias. E se Ele sustenta as aves, quanto mais a mim e você, que temos um valor muito maior diante dele. Mas nós temos dificuldade de confiar e entregar. E por causa dessa necessidade de controle, nós acabamos vivendo em um estado crônico de ansiedade. E eu preciso te dizer uma verdade. Quanto mais a ansiedade cresce, mais a fé diminui. Quando a preocupação ocupa o trono do seu coração, a confiança em Deus fica abafada. E quando você fica vulnerável, você corre o risco de buscar apoio nos lugares errados. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes, quando você deveria trancar a porta do seu quarto e derramar o seu coração diante de Deus, você corre para pessoas e nem sempre para as pessoas certas. E quando você se abre para quem não tem temor de Deus, você pode entregar segredos que um dia poderão ser usados contra você. Mas pastor, então o que fazer quando a ansiedade bater? Eu vou te falar. Primeira coisa, reconheça que você não controla o futuro. Você pode ter uma agenda para amanhã, mas você não controla nem o minuto seguinte. E por isso, você não deve sacrificar sua paz tentando carregar aquilo que não foi feito para você carregar. Segunda coisa, entregue tudo nas mãos de Deus. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Ore a Deus, desabafe com Deus, conte tudo para Ele. Você não precisa entender como Ele vai resolver. Você só precisa confiar. Amém? Terceira coisa, busque primeiro o reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Quando Deus está em primeiro lugar, o resto das coisas encontra o lugar certo. E Jesus conclui em Mateus 6, verso 34, portanto, não se preocupem com o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez, entregue suas preocupações um dia de cada vez. O amanhã não precisa ser carregado hoje, suportado hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e a ansiedade tenha tomado conta da sua vida. Você está com a mente agitada, o coração acelerado, tem tido noites mal dormidas, cenários ruins sendo repetidos na sua cabeça. Mas eu quero te dizer, volte para a palavra, volte para Jesus, entregue o que você não consegue resolver. Porque o Deus que sustenta a criação também sustenta a sua vida. Ele sabe do que você precisa, ele vê o que ninguém vê e ele não perdeu o controle. A ansiedade rouba a sua paz, drena a sua energia e te deixa vulnerável. Mas quando você entrega, quando você decide entregar tudo para Deus e decide buscar o reino, você encontra descanso, você encontra direção e segurança. Eu quero que você escreva aqui nos comentários, eu confio em Deus. E escreva também o seu pedido de oração, porque agora nós vamos orar juntos. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque tu tens o controle da minha vida, o controle de todas as coisas. Obrigado porque tu és fiel.
Obrigado porque mesmo quando a nossa mente está agitada, o Senhor continua sendo o Deus da paz. Pai, eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo agora com o coração inquieto, com a mente acelerada, com o peito apertado. Pessoas que estão cansadas de pensar demais. Pessoas que carregam preocupações que já passaram do limite. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Por isso eu te peço, acalma esses corações. Acalma essas mentes. Ensina cada pessoa a entregar aquilo que ela não consegue resolver. Mostra que nem tudo está fora de controle, porque tudo está sob o teu cuidado. Senhor, eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por quem está aflito, por quem está vivendo dias difíceis, por essa pessoa que tem enfrentado lutas internas silenciosas. Eu oro por quem está preocupado com a saúde, aguardando um exame, aguardando um diagnóstico. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, Pai, por famílias que estão aflitas, contas acumuladas, por portas que precisam se abrir. Eu oro por quem está com medo do futuro e por quem se sente emocionalmente sobrecarregado. Oh, meu Deus, visita cada lar agora. Dá paz onde há ansiedade. Traga descanso onde há cansaço e esperança onde há desânimo. Ajuda esse irmão e essa irmã a confiar mais em Ti do que nos seus próprios pensamentos. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Nós cremos que o amanhã está em Tuas mãos. Guarda o coração e a mente de cada pessoa que está aqui orando comigo agora. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Confie nas promessas de Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus nós nos colocamos diante de Ti neste momento, para agradecer pelo Teu imenso amor e pelo Teu cuidado por nós. Sabemos que em meio às lutas e desafios da vida, só o Senhor pode nos conceder a verdadeira paz e esperança. Eu oro agora, Pai, para que o Teu Espírito Santo se mova na vida de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que onde houver dúvidas, incertezas ou medo, o Senhor traga confiança, sabedoria e serenidade. Eu profetizo que essa paz que excede todo entendimento tome conta do coração de cada um que está me ouvindo, para que eles possam descansar em Tuas promessas. Senhor, nós nos colocamos humildemente diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o Teu imenso poder sobre todas as coisas. Te agradecemos pelo Teu amor incondicional que nos sustenta em meio às tempestades da vida. Obrigado por cada livramento, cada vitória e, acima de tudo, pela Tua presença constante em nossas vidas. Tu és o Deus que nunca falha e sabemos que as Tuas promessas se cumprirão no tempo certo. Clamamos pelo Teu Espírito Santo para que venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Toque no coração de cada um, trazendo paz, serenidade e entendimento diante de todo e qualquer desafio que essa pessoa possa estar enfrentando. Eu clamo a Ti para que o Senhor conceda motivação e coragem para aqueles que estão se sentindo desanimados e sem forças para continuar. Que o Teu Espírito os levante com o vigor renovado, enchendo-os de esperança e fé. Senhor,
Toca aqueles que estão lutando em suas famílias, em seus trabalhos ou em qualquer outras áreas de sua vida. Que eles possam confiar que o Senhor é aquele que traz soluções, mesmo para os problemas mais difíceis. Fortalece cada pessoa que está ouvindo essa oração agora, concedendo clareza de mente, sabedoria para tomar as melhores decisões e coragem para enfrentar cada batalha com confiança em Ti. Nós clamamos, Deus, por uma intervenção sobrenatural em cada área da vida dessa pessoa. Que onde houver escassez, falta, que o Senhor traga a abundância. Onde tem prevalecido, ó Deus, a fraqueza, que o Senhor traga força. E onde houver dor, que o Senhor traga conforto. E assim como Tu fizeste no passado, que o Senhor continue a realizar milagres no presente e no futuro, na vida de todos aqueles que depositam sua confiança em Ti. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você estiver chegando aqui hoje e ative o sininho das notificações. Assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. No final da mensagem eu vou orar por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé: eu confio em Deus. Amém? Salmos 4, versículo 8 está escrito: em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, ó Senhor, me fazes viver seguro e sem medo. No momento em que vivemos com tanta incerteza em relação ao futuro, somente a palavra de Deus pode nos trazer paz e nos encher de esperança. O maior segredo do salmista Davi para vencer suas batalhas era a confiança que ele depositava em Deus. Davi sabia que sempre poderia invocar ao Senhor, porque Deus é misericordioso e ouve o nosso clamor. Deus é aquele que pode operar um milagre na sua vida. Não importa em qual área você esteja sofrendo, saiba que o Senhor é soberano. Assim como Davi, muitas vezes enfrentamos momentos de profundo desânimo, quando parece que as respostas não vêm e as soluções estão distantes. Mas é justamente nesses momentos que devemos lembrar que a nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. Ele é a fonte inesgotável de poder, de consolo e de esperança. Ao invés de nos rendermos ao medo ou à dúvida, devemos levantar nossos olhos e confiar que o Senhor está no controle. Quando colocamos nossa fé nele, o impossível se torna possível. Ele abre portas onde não há portas, faz caminhos no deserto e rios em terra seca. Muitas pessoas têm depositado sua confiança no governo, nas instituições, no trabalho, até mesmo na sua própria capacidade para resolver os problemas. Mas não importa o desafio que você terá que enfrentar, confie em Deus e entregue tudo para Ele. O Senhor pode te conceder a vitória. Não existem impossíveis para Deus. Por mais que as circunstâncias sejam contrárias, por mais que os ventos e as ondas tentem te afundar, Deus estende a sua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Algumas pessoas estão vivendo uma crise financeira, sem saber como será o dia de amanhã. Eu quero dizer para essas pessoas que Deus não se esqueceu de você. As promessas dele vão se cumprir na sua vida. A Bíblia diz que o justo não mendigará o pão. O nosso país vive de crise em crise. E muitas vezes essas crises nos deixam com essa sensação de instabilidade. Davi enfrentou batalhas terríveis durante sua vida. Desde a sua juventude ele foi testado em lutas menores e depois, como rei, teve que encarar grandes desafios.
Mas aqui no capítulo 4 do livro de Salmos, ele nos mostra que, mesmo em meio às adversidades, é possível ter um sono tranquilo. Não leve as suas preocupações para a sua cama. Não deixe que a sua ansiedade, os seus medos ou a sua incerteza em relação ao futuro tirem o seu sono. Faça como Davi, entregue tudo nas mãos de Deus e descanse. Se alguma pessoa ou situação na sua família tem sido o motivo da sua preocupação, fale isso com Deus. A palavra do Senhor diz que nós devemos tornar conhecidas de Deus as nossas petições, porque assim seremos invadidos por uma paz que excede o entendimento humano. Eu não quero dizer que isso significa deixar de agir dentro do seu limite. Aquilo que tiver que ser feito, faça. Mas acima de tudo, tenha fé, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas. Talvez você chegou aqui nesse vídeo buscando por respostas da parte de Deus. Talvez você tenha buscado por uma promessa para a sua vida, uma promessa que há muito tempo você recebeu, mas que até hoje não se cumpriu. Eu quero que você entenda que Deus já liberou as promessas dele para a sua vida. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. As promessas do Senhor se cumprem no tempo dele. Amém? Eu quero lembrar de algumas promessas de Deus que estão contidas na palavra, promessas das quais você pode tomar posse. Isaías 41, versículo 10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Em Jeremias capítulo 29, verso 11, nós encontramos um plano de esperança. Olha o que Deus diz: Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de vos dar esperança e um futuro. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus convida todos aqueles que estão cansados. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, verso 19, fala sobre a provisão divina. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E a última promessa que eu quero citar, antes da gente orar. Deuteronômio capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis diante deles, porque o Senhor, o teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Meu querido irmão, minha querida irmã, tudo tem o tempo certo. E eu creio que chegou o momento de você entender que, embora o mundo ao nosso redor possa parecer instável, o Senhor permanece como nossa rocha inabalável. Ele promete não apenas estar ao nosso lado, mas também prover, proteger e dar paz ao nosso coração em meio às tempestades. Como Davi, devemos colocar nossa confiança no Senhor, não nos homens ou em nossas próprias forças. Confie que Deus está trabalhando em seu favor, guiando seus passos e iluminando seu caminho. Antes da gente começar a oração, eu quero encorajar você a refletir nessas promessas que eu citei. Pense em como elas podem se aplicar à sua vida e como você pode criar mais confiança em Deus em cada circunstância que enfrentar. Deixe que essas verdades penetrem no seu coração e transformem a sua maneira de viver. Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa, pela maneira perfeita com a qual o Senhor fala conosco. Obrigado por nos chamar pelo nome e por sondar aquilo que sentimos por dentro, nos dando mais alegria, paz e o amor que vem de Ti. Te pedimos perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz que o Teu amor cobre uma multidão de pecados. Que o Senhor possa entrar no nosso coração, nos conduzir ao arrependimento
e nos purificar pelo sangue do teu Filho. Eu peço que o Senhor se revele a essa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que pela tua graça e misericórdia foi alcançada hoje pela tua palavra. Que ela possa receber no seu espírito e no seu intelecto a resposta da oração que tem clamado a ti. Que o Senhor conceda a ela entendimento, sabedoria e direção para a decisão que deve tomar. Eu creio, Deus, que o Senhor está falando com muitas pessoas nesse momento, de uma maneira que nenhum pregador, nenhuma pregação ou louvor conseguiriam. O teu Espírito, a tua palavra, falam ao mais profundo do nosso ser. E eu creio que somente através do entendimento e do conhecimento da tua palavra é que nós podemos viver uma vida sem olhar para as circunstâncias, mas com os nossos olhos fixos no Senhor, com os olhos da fé. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos colocamos novamente na tua presença com os corações agradecidos. Agradecemos por cada promessa cumprida, por cada vitória conquistada, por cada batalha vencida, sabendo que tudo isso vem de ti. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e em ti confiamos. Nos perdoe pelos momentos de dúvida, nos momentos em que deixamos o medo ou a ansiedade tomarem conta de nós. Nos dê, Senhor, um coração cheio de fé, uma mente renovada pelo teu Espírito e uma vida que reflita a nossa plena confiança em ti. Eu coloco a vida de cada pessoa que me ouve agora em tua presença. Eu quero apresentar esse pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários diante do teu altar. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor conhece o lamento dessa mãe, desse pai, desse jovem. O Senhor tem ouvido o clamor que todos os dias essa pessoa tem feito diante do Senhor. Muitas orações têm sido feitas apenas com lágrimas, pois às vezes, ó Deus, a dor é tão forte que faltam palavras para descrever, e elas entram na tua presença apenas para chorar e desabafar. Mas eu creio que o teu Espírito permanece ao nosso lado quando o nosso coração está despedaçado. Que as tuas promessas se cumpram em nossa vida. Manifesta o teu poder sobrenatural. Faça com que o impossível se torne realidade diante dos nossos olhos. E segundo a tua vontade, atenda a cada pedido de oração que foi mencionado aqui. Cremos que tu és fiel para responder de acordo com a tua perfeita vontade. E é por isso que desde já nós te agradecemos por tudo o que tens feito e por tudo o que ainda farás. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui no link compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos, para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Dias melhores virão. Senhor Deus, nesse momento nos colocamos diante de Ti com gratidão por mais um dia. Agradecemos por esse novo começo, por essa nova chance de viver de acordo com a Tua vontade e experimentar o Teu amor. Declaramos que esse será um dia de bênçãos, um dia que marcará o início de uma nova vida. Nós profetizamos, Pai, que todas as áreas em que temos sofrido serão renovadas e que através do Teu poder viveremos dias melhores, cheios de esperança e paz. Que as dores e angústias que carregamos possam ser aliviadas pela Tua presença e que hoje, Senhor, possamos sentir o Teu toque de amor em cada detalhe. Fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e nos guia no caminho que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu quero compartilhar uma mensagem de esperança e renovação com você. Que a paz do Senhor esteja com cada um.
Um novo tempo começou na sua vida. E nós aqui do canal ficamos felizes em fazer parte dessa jornada que você tem feito em busca de autoconhecimento, uma melhoria da sua saúde mental e uma vida mais equilibrada em todos os sentidos. Na nossa vida, às vezes, nós passamos por momentos de muita escuridão e trevas, momentos que parecem ser eternos enquanto estão acontecendo. Porém, assim como o sol que se põe num dia e se levanta no outro, a luz também volta a brilhar mais cedo ou mais tarde na nossa vida. Mesmo que nós digamos que já não temos mais forças para continuar a andar, o caminho ainda está bem diante de nós. Ele ainda existe. Um novo tempo está começando. E tudo que nós precisamos é de uma palavra amiga, um olhar amigável no meio de uma multidão de dúvidas e incertezas. Alguém que nos diga: dias melhores estão por vir. A Bíblia nos ensina que devemos confiar no Senhor de todo o coração e não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Isso está em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Essa confiança nos ajuda a perceber que, mesmo nas dificuldades, Deus está preparando um caminho de bênçãos e vitórias. Escreva isso aqui nos comentários. Dias melhores virão. Se você acredita em um recomeço na sua vida. Quando se trata de recomeços, é preciso que a gente seja honesto com a gente mesmo. Podemos afirmar que o novo tempo começou com a nossa boca e até mesmo postar sobre isso nas redes sociais, mas tudo isso pode ser da boca para fora. Podemos alegar que estamos vivendo um novo tempo, mas continuarmos a ser os mesmos de sempre, cometendo os mesmos erros e prolongando as mesmas situações e hábitos que já deveriam ser passado na nossa vida. A Bíblia nos dá um exemplo maravilhoso de recomeço na história de Jó. Jó passou por um período de escuridão extrema. Perdeu tudo o que tinha, seus bens, sua saúde e até seus filhos. Apesar de toda a dor, ele manteve a sua fé inabalável. Em Jó capítulo 1, verso 21, ele diz: "O Senhor o deu, o Senhor o levou. Bendito seja o nome do Senhor." No final, Deus restaurou a sorte de Jó, lhe dando o dobro de tudo que ele havia perdido. Isso nos mostra que, mesmo nas nossas piores tempestades, Deus está trabalhando para o nosso bem e dias melhores virão. Além da história de Jó, podemos ver na Bíblia vários exemplos de recomeços. Vamos pensar, por exemplo, em José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos e passou anos na prisão por um crime que não cometeu. Mesmo em meio a tanto sofrimento, José nunca perdeu a fé em Deus. Ele foi fiel e perseverante, e Deus o elevou a uma posição de grande autoridade no Egito, permitindo que ele salvasse muitas vidas durante um período de fome severa. Assim como José, precisamos confiar que Deus está sempre no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Acreditar que dias melhores estão por vir exige coragem e fé, especialmente quando estamos enfrentando uma fase difícil. Muitas vezes olhamos ao redor e só enxergamos escuridão, mas Deus nos lembra que Ele é a luz que nunca falta. Nos momentos de angústia, Ele nos carrega em seus braços e nos conduz. Em Isaías 41, versículo 10 está escrito: "Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça." Essas palavras, elas nos convidam a entregar os nossos medos e as nossas incertezas ao Senhor, sabendo que Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Quem finge viver uma nova vida apenas colhe ilusão e mentiras, e não experimenta a chegada de dias melhores. Pois quem não faz uma autoanálise e vê aquilo que precisa ser eliminado da sua vida para que um recomeço seja possível, não sai do lugar. Dizer que um novo tempo chegou, mas não ter atitudes que comprovem isso, é o mesmo que correr uma maratona inteira, só que em uma esteira,
Ou seja, você corre vários quilômetros, mas tecnicamente não sai do lugar. Não é isso que você quer para a sua vida, certo? Você quer viver um recomeço verdadeiro e uma mudança real na sua vida. Vamos então refletir sobre nossas vidas e identificar o que precisa ser mudado. Peça a Deus sabedoria e discernimento para fazer uma autoanálise sincera. Quais são os hábitos, atitudes ou comportamentos que precisam ser deixados para trás para que o novo tempo realmente se inicie? Para ajudar nesse processo de recomeço, eu quero compartilhar algumas dicas práticas que podem transformar a sua vida. Primeiro, faça uma lista de pequenas tarefas que você precisa realizar. Desde consultas médicas até a retomada de atividades físicas. Estabeleça metas simples e alcançáveis para a semana. Lembre-se, cada grande mudança começa com um pequeno passo. Em Tiago capítulo 2, versículo 26, está escrito que a fé sem obras é morta. Portanto, é preciso agir e colocar em prática aquilo que desejamos mudar. Em segundo lugar, pratique o autocuidado e pare de enxergar isso como egoísmo. Deus nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Mas como nós podemos cuidar bem dos outros se a gente não cuida de nós mesmos? Reserve tempo para fazer coisas que te fazem bem, que renovem sua mente e seu espírito. Isso é fundamental para manter uma boa saúde mental e uma vida equilibrada. Autocuidado pode significar várias coisas. Dedicar tempo para ler a Bíblia e orar, praticar exercícios físicos, alimentar-se de forma saudável e até mesmo permitir-se descansar, dar uma pausa quando necessário. Lembre-se de que Jesus, na sua jornada terrena, também buscava momentos de solitude para orar e recarregar suas forças. Seguir esse exemplo é essencial para a nossa caminhada espiritual e emocional. Outro aspecto importante sobre a gestão do tempo é a necessidade de estabelecer limites. Isso inclui dizer não quando for preciso, mesmo que seja difícil. Aprender a dizer não para algumas coisas nos permite dizer sim para aquilo que realmente faz diferença. Esse discernimento nos leva a escolhas mais saudáveis e mais equilibradas. É muito fácil a gente cair na armadilha de querer agradar todo mundo, de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, mas no final do dia, quem acaba esgotado é você. A vida não é uma corrida contra o tempo, mas uma jornada onde devemos aproveitar cada momento com consciência. Nesse momento, eu quero orar por você. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Dê o seu like no vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por mais um dia. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui no canal Minuto com Deus. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pelo seu amor incondicional e por sempre nos guiar. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados. Reconhecemos que muitas vezes falhamos, agimos de forma egoísta e nos afastamos de ti. Perdoa-nos, Pai, e purifica os nossos corações, para que possamos viver de acordo com a tua vontade. Nós estamos diante do Senhor buscando um recomeço. Sabemos que dias melhores virão e confiamos em tua promessa de nos restaurar e nos abençoar. Dá-nos sabedoria para fazer as mudanças necessárias em nossas vidas, força para abandonar os maus hábitos e coragem para enfrentar os desafios. Ajuda-nos a praticar o autocuidado e a respeitar nosso tempo e processo, sabendo que cada passo dado contigo nos leva mais perto do propósito que o Senhor tem para nós. Eu oro, meu Deus, por todas as mães que têm clamado por seus filhos, especialmente aquelas que oram pela libertação dos vícios e por uma nova vida para eles. Que o Senhor atenda ao clamor desses corações aflitos. Eu peço pelos casamentos que precisam de cura e restauração. Ouça a oração, ó Deus, desse marido que
que tem clamado pela sua esposa, dessa esposa que tem suplicado pela conversão do seu marido, que tem pedido ao Senhor que ele se afaste dos vícios e que busque o caminho da retidão. Abençoa aqueles que estão orando pelos entes queridos que estão internados, alguns deles em estado crítico, necessitando de cura e de milagres. Manifesta o teu poder, Senhor, e traga restauração física, emocional e espiritual. Eu oro por aqueles que estão enfrentando desafios nos estudos e no trabalho. Que o Senhor lhes dê foco, sabedoria e perseverança. Fortalece, Pai, aqueles que lutam contra os vícios. Dê a libertação e uma vida renovada a essas pessoas. Que todos nós possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Te agradecemos, Deus, por ouvir nossas orações e por atender às nossas súplicas. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos do WhatsApp. Clique aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de mudar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você não está sozinho. Eu sei que em alguns momentos você se sente assim e tem dias que parece que só você sabe o que você está sentindo e vivendo. Mas acredite, Deus também conhece a sua dor. Ele conhece o seu pranto e Ele permanece ao seu lado, mesmo se o mundo inteiro virar as costas para você. Olá, que a paz do Senhor esteja com você e com toda a sua família. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e esse é o canal Minuto com Deus. Hoje nós vamos refletir sobre a solidão e como Deus pode nos ajudar a enfrentar esses momentos. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável de encorajamento e conforto. E eu espero que essa mensagem toque o seu coração. Vamos juntos buscar força e direção no Senhor. Salmos 25, versículos 16 e 17 está escrito: Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito. Alivia as tribulações do meu coração e livra-me das minhas angústias. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like no vídeo, pois através do seu like, essa mensagem alcança milhares de vidas. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Selecione a opção Todas. Se você quiser apoiar esse ministério evangelístico, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final da mensagem nós vamos orar juntos, uns pelos outros. E escreva pela fé a seguinte declaração: Deus não me abandona. Deus não me abandona. Amém? Irmãos, eu acredito que nós estamos sozinhos dentro da nossa mente o tempo todo. Você já parou para pensar nisso? Nossos pensamentos, emoções, memórias e sentimentos acontecem na nossa mente. E apenas nós e Deus podemos ver, ouvir e sentir. Por isso, muitas vezes, nós sentimos que estamos sozinhos dentro da nossa própria cabeça. Vivemos em um universo gigantesco e basta olhar para o céu para perceber o quão vasto ele é. Porém, nem precisamos olhar para cima para perceber a imensidão da existência. Olhe para as pessoas ao seu redor. Mesmo conhecendo-as há muito tempo, nós não sabemos tudo o que se passa dentro da mente delas. Cada um de nós carrega um mundo interior, um universo interior, com pensamentos e sentimentos únicos. A sensação de solidão pode ser angustiante, como se ninguém mais entendesse o que estamos sentindo. Nossa mente tende a nos fazer acreditar que somos
os únicos a passar por certas experiências. Mas isso não é verdade. O filósofo Jean-Paul Sartre disse o seguinte: se você se sente solitário quando está sozinho, você está em má companhia. Essa reflexão nos mostra que outras pessoas, em diferentes épocas, também se sentiram sozinhas. Como você se sente quando está sozinho? Quando todas as vozes se silenciam e apenas você permanece ali. O que ecoa dentro da sua mente? Nos últimos tempos, as pessoas estão desaprendendo a ficar sozinhas e em silêncio. Muitas vezes nos rodeamos de sons, vozes e distrações para não encarar nossos próprios pensamentos. Mas isso só aumenta a nossa sensação de solidão. Arrumamos desculpas para nos isolar. Nós dizemos: quando eu estiver me sentindo melhor, vou visitar tal pessoa. Ou, quando a minha casa estiver arrumada, eu convido os meus amigos. E assim os dias passam e nos encontramos cada vez mais isolados. Precisamos enfrentar nossos sentimentos e buscar viver de maneira mais plena. É importante reconhecer que a solidão não é apenas física. Podemos nos sentir sozinhos mesmo em meio a uma multidão. Essa desconexão interna é um dos maiores paradoxos da condição humana moderna. A solidão, por mais dolorosa que seja, tem seu lado positivo. Ela nos força a olhar para dentro, a enfrentar nossas próprias guerras internas e nossas inseguranças. Mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Deus não nos abandona. Muitas vezes sentimos que Deus está em silêncio em nossos momentos de solidão. Mas precisamos entender que esse silêncio também tem um propósito. O mundo já é barulhento demais, cheio de ruídos que nos distraem e nos afastam do que realmente importa. Deus sabe disso e por isso Ele nos convida a encarar o silêncio e a solidão. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele está presente, observando, nos dando espaço para refletir e crescer. Encarar o silêncio e a solidão pode ser uma experiência transformadora. É nesse momento que podemos ouvir a voz de Deus de forma mais clara, sem as distrações do mundo ao nosso redor. A solitude nos permite uma introspecção profunda, onde podemos nos conectar verdadeiramente com Deus e com a gente mesmo. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, Deus prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria. Ele conhece cada pensamento, cada sentimento e está sempre pronto para nos consolar e nos guiar. Use esses momentos para fortalecer sua fé, para buscar a Deus com mais intensidade e para encontrar paz na presença dEle. Nesse momento eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse momento de reflexão e por Tua presença constante em nossas vidas. Mesmo quando nos sentimos sozinhos, sabemos que o Senhor está conosco, nos confortando e nos guiando. Somos gratos por Teu amor e por Tua fidelidade. Pedimos perdão pelas vezes em que deixamos a solidão tomar conta de nossos corações e por não buscar a Sua ajuda. Perdoa-nos, Pai, por nos afastarmos de Ti e por não confiar plenamente em Tua presença. Ajuda-nos a enfrentar nossos sentimentos de solidão e a encontrar consolo em Tua palavra. Que possamos ser luz para aqueles ao nosso redor, trazendo conforto e esperança. Fortaleça-nos, Senhor, e nos dê sabedoria para buscar conexões significativas e autênticas. Eu oro por todos que estão se sentindo sozinhos e isolados, que eles possam sentir a Sua presença e encontrar paz e alívio em Ti. Eu peço força e direção para enfrentar cada dia com coragem e fé. Deus, eu oro por todos os pedidos que foram deixados aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor abençoe
aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Que o Senhor providencie emprego e sustento para essa família. Eu oro por aqueles que enfrentam problemas de saúde. Que o Senhor ministre a cura e a restauração. Eu intercedo também, Pai, por aqueles que lidam com crises familiares, com problemas de qualquer natureza que tenham afetado essa família. Que o Senhor traga paz e reconciliação. Eu peço por todos que sofrem com a ansiedade e com a depressão. Que o Senhor dê a essas pessoas conforto, esperança e a certeza de que elas não estão sozinhas. Eu peço ainda por sabedoria para cada um, para tomar decisões importantes. Que o Senhor conceda a tua paz em meio às tempestades da vida. Nós sabemos, Deus, que o mundo é barulhento e cheio de distrações, mas te agradecemos pelo silêncio que nos permite ouvir a tua voz de maneira mais clara. Ajuda-nos a abraçar esses momentos de solitude, sabendo e reconhecendo que são oportunidades únicas para crescer espiritualmente e nos aproximarmos de ti. Traga sempre à nossa memória a certeza de que não estamos sozinhos, mesmo quando parece que estamos sozinhos. A tua presença é constante e o teu amor é infinito. Que possamos encontrar conforto e esperança em ti e que possamos ser um reflexo do teu amor para todas as pessoas ao nosso redor. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com os seus contatos do WhatsApp. Clica aqui no link compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para suas listas de transmissão, para os seus grupos, para os seus contatos. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Deus tem uma vida vitoriosa para você e para mim. Muitas vezes, para alcançarmos tudo aquilo que Ele preparou para nós, teremos que vencer os desafios que são colocados à nossa frente. As bênçãos espirituais são muito maiores e melhores do que qualquer coisa que possamos adquirir aqui na terra. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso não significa que não possamos experimentar uma vida bem-sucedida também aqui na terra. Deus deseja nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e até materialmente. O livro de Josué traz lições maravilhosas para aqueles que querem experimentar uma vida vitoriosa. Josué estava conduzindo o povo para entrar na terra prometida, e durante essa jornada ele ouviu de Deus conselhos e promessas que transformaram sua vida. Essas mesmas palavras de Deus podem hoje transformar a sua vida, despertar a sua fé e fortalecer o seu espírito. Hoje eu quero falar sobre 7 palavras que Deus ministrou à vida de Josué e que podem te conduzir a uma vida cheia de conquistas e vitórias. Antes de continuar, eu quero te pedir que deixe o seu like nesse vídeo. Parece algo muito bobo, mas esse like ajuda e faz com que essa mensagem se espalhe pela internet. A primeira palavra que Deus liberou sobre Josué foi prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2 está escrito: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Imagine a situação de Josué. Ele tinha acabado de perder Moisés, seu líder, sua principal referência. Era um momento de dor e luto, mas Deus pediu que ele se preparasse. Deus estava dizendo a Josué que, apesar das perdas e das dificuldades, era hora de seguir em frente. Isso vale para mim e para você. Mesmo em momentos de grande perda, Deus nos chama a nos levantarmos,
a nos prepararmos para o que Ele tem para nós. Talvez você esteja passando por um momento de tristeza, de decepção, mas Deus te diz: erga-se, prepare-se, eu tenho conquistas para a sua vida. É hora de virar a página. Deus está te chamando para se preparar para o novo tempo, para as conquistas que Ele já planejou para você. A segunda palavra que Deus liberou sobre Josué foi: existem promessas sobre a sua vida. Em Josué capítulo 1, verso 3, Deus diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. O que isso significa? Que por mais que os tempos sejam difíceis, as promessas de Deus para a sua vida permanecem. Deus não depende de circunstâncias favoráveis para agir. Ele é soberano e tem o controle de todas as coisas. Talvez você olhe ao seu redor e não veja nenhuma possibilidade. Talvez as circunstâncias sejam desanimadoras. Mas creia que, se Deus fez uma promessa sobre a sua vida, ela vai se cumprir. Receber essa verdade no coração nos dá forças para continuar. Deus é fiel às suas promessas, e o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, independente das situações à sua volta. A terceira palavra que Josué ouviu de Deus foi: minha presença será contigo. Josué capítulo 1, verso 5, Deus diz: assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Que palavra poderosa! Assim como Deus esteve com Moisés nos momentos mais difíceis e decisivos, Ele também estará com você. Talvez você se sinta sozinho em meio às lutas da vida, mas Deus te garante que sua presença nunca vai te abandonar. Jesus prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está ao seu lado em cada momento, nos dias bons e nos dias maus. Não importa o que você esteja enfrentando, a presença de Deus faz toda a diferença. Assim como fez para Moisés e Josué, a presença do Senhor te sustentará e te conduzirá à vitória. A quarta palavra que Deus deu a Josué foi: seja forte e corajoso. Diante dos desafios, nós precisamos pedir ao Senhor que nos fortaleça e nos dê coragem. São duas características essenciais para sermos vencedores. A força de Deus nos capacita, mas a coragem nos impulsiona a agir. Não adianta termos a força de Deus se não tivermos ousadia para conquistar novos territórios. Da mesma forma, também não adianta termos coragem sem a força e a unção de Deus, porque diante do primeiro obstáculo, vamos querer desistir. Deus está te chamando para ser forte e corajoso, para enfrentar os desafios com a confiança de que Ele está com você. Não deixe o medo te paralisar. A coragem vem do Senhor e com a força dele você pode vencer qualquer batalha. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tanto que você que chegou aqui hoje, quanto você que já é ouvinte do Minuto com Deus. Eu sempre falo isso aqui no canal, mas é pelo simples fato de que, quando você ativa as notificações, você recebe um aviso do YouTube direto no seu celular e pode ouvir a mensagem do dia especial para você logo assim que ela for postada. A quinta orientação que Deus deu a Josué foi: tenha foco. No versículo 7 de Josué capítulo 1, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. O que isso nos ensina? Que a vida nos oferece muitas possibilidades, mas muitas delas nos afastam dos propósitos de Deus. Se você deseja viver uma vida de conquistas e vitórias, precisa manter o foco. Foco não é apenas seguir firme no caminho certo, mas também é saber dizer não para as distrações que surgem ao longo da jornada. Que você possa manter seus olhos fixos em Deus e em seus propósitos,
sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. A sexta palavra que Deus deu a Josué foi: preencha sua mente com aquilo que te inspira. No versículo 8, Deus diz: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Josué precisava encher sua mente com as palavras de Deus, meditar nelas, falar sobre elas e colocá-las em prática. Da mesma forma, nós também devemos encher nossas mentes com aquilo que nos inspira e nos edifica. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que escolhem alimentar suas mentes com coisas boas, com palavras abençoadoras. A palavra de Deus nos instrui, nos fortalece e nos guia. Medite nela diariamente e permita que ela transforme seus pensamentos e atitudes. A sétima e última palavra que Josué ouviu de Deus foi: não tenha medo e não desanime. Está escrito no versículo 9: não fique desanimado e não tenha medo. O desânimo pode surgir de muitas formas: dificuldades financeiras, problemas familiares, expectativas frustradas, ou até mesmo por causa de fatores externos, como a falta de vitamina D. Mas independentemente da origem do desânimo, Deus nos chama a lembrar de quem nós somos nele. Quando você se sentir desanimado, lembre-se das vitórias que Deus já te concedeu. Traga à memória as bênçãos que Ele derramou sobre a sua vida. Isso te motivará a continuar firme, sabendo que Deus é fiel e que Ele vai te dar novas vitórias. Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Mas antes, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o que você esteja enfrentando, Deus está vendo e ouvindo o que está no seu coração. E se o principal motivo da sua oração tem sido o seu casamento ou o seu relacionamento conjugal, eu tenho uma excelente notícia para você. Estão abertas as inscrições para o nosso 6º encontro de casais, Casamento Firmado na Rocha. Anote essa data na sua agenda, dia 15 ao dia 17 de novembro de 2024, em Belo Horizonte. Aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link para você clicar, receber todas as informações e garantir a sua vaga. A sua família é o seu bem mais precioso. Invista nela. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em completa humildade e com o nosso coração cheio de gratidão. Te agradecemos por mais um dia em que podemos buscar a Tua presença, ouvir a Tua palavra e aprender junto com o Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pelas Tuas promessas, que são eternas e fiéis. Sabemos que sem a Tua graça e o Teu amor, não seríamos capazes de caminhar. Cada promessa Tua é um sinal do quanto Tu és bom e do quanto o Senhor nos ama. Eu quero Te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que falhamos, por todos os pecados que cometemos, pensamentos, palavras ou atitudes que não Te agradaram. Nos perdoa e purifica o nosso coração. Sabemos que não somos perfeitos, mas confiamos na Tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Lava-nos e nos torna dignos de estar na Tua presença, porque só em Ti encontramos a verdadeira paz. Senhor meu Deus, eu quero orar especialmente pela vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Eu oro para que o Senhor traga à memória dela todas as bênçãos que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Que ela se lembre nesse momento de todas as vezes em que o Senhor foi fiel e transformou situações difíceis em vitória. Pai, renova a esperança no coração dessa pessoa. Que ela sinta a Tua presença de forma poderosa nesse exato momento. E que o Teu Espírito Santo ministre conforto, paz e encorajamento a ela. Deus amado, Deus querido, fortalece
cada pessoa que está enfrentando desafios, que o Senhor possa conceder a ela força e coragem diante das dificuldades. Dá-nos, Senhor, o vigor necessário para seguirmos em frente, mesmo quando a jornada parece árdua. Que não sejamos vencidos pelo medo ou pela dúvida, mas que possamos confiar nas tuas promessas, sabendo que tu estás ao nosso lado em cada passo. Que a tua presença seja a nossa maior fonte de força e coragem, assim como foi com Moisés, assim como foi com Josué. Eu também oro pelos pedidos de oração que têm sido escritos aqui nos comentários. Cada um desses pedidos, Pai, representa uma família, uma necessidade, uma angústia, um clamor. Visita aqueles que estão orando por cura, por um milagre em suas vidas, pela restauração de relacionamentos, pela provisão financeira, pela paz em seus lares. Tu és o Deus que tudo pode e nós confiamos no teu poder para transformar qualquer situação. Que a tua mão poderosa se mova em favor dos teus filhos e das tuas filhas, trazendo resposta às suas orações e realizando aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu peço que o Senhor tire de nós todo o desânimo, toda a tristeza, todo o cansaço que tenta nos abater. Que o teu Espírito Santo nos encha com ânimo, determinação, ousadia e disposição para continuarmos lutando, para seguirmos firmes nos teus caminhos. Que possamos ter os nossos olhos fixos em ti, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, Senhor, a manter o foco na tua vontade e nos teus propósitos, sabendo que o teu plano é sempre o melhor para as nossas vidas. Eu oro para que a mente dessa pessoa que está ouvindo seja preenchida com pensamentos de paz, de esperança e de fé. Tira todo pensamento contrário, toda angústia, toda inveja, todo ódio e substitua por pensamentos de bondade, de amor e de confiança em ti. Faça, ó Deus, com que essa pessoa se lembre de quem ela é em ti, de todas as bênçãos que o Senhor já derramou e de todas as promessas que ainda vão se cumprir. Eu te agradeço porque sei que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu te louvo porque tu és um Deus fiel, que nunca nos abandona. Confiamos em ti, Senhor, e entregamos tudo nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas e que a tua paz nos acompanhe em todos os momentos. Nós te agradecemos por cada bênção, por cada livramento, por cada vitória. E é no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Se inscreva no nosso outro canal, o Minuto Reflexão, para ter uma vida com mais paz e motivação. O link vai estar na tela final desse vídeo e no comentário fixado. Se você quiser apoiar esse ministério, seja membro do canal. E na descrição do vídeo tem várias outras formas de você nos ajudar. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.